eu gostaria que você fizesse um exercício. Faça esse exercício hoje e também pelos próximos dias, tá? É o exercício da observação. Apenas observe as pessoas ao seu redor. Apenas observe. Você encontrará muita gente reclamando do trabalho que não gosta, de pessoas que escolheram um determinado trabalho, determinada profissão simplesmente porque dá dinheiro, mas não gostam do que fazem, tá? E isso as torna infelizes. Tem gente que reclama do trabalho porque não gosta do chefe. Tem gente que fica falando mal dos outros. Tem gente pessoas que estão casadas ou que estão em um relacionamento mais sério, dizendo que o relacionamento não está bom. Que tem gente que diz que não gosta da casa onde vive, da cidade onde mora, que não gosta de uma série de fatores. Tem gente que diz, inclusive, que não gosta da própria vida. As pessoas reclamam constantemente que não tem uma vida boa, mas culpando e apontando o dedo para o externo. Só que tudo o que a gente tem na vida é resultado das escolhas que fizemos. É o famoso você colhe e você planta. Ah, e aí vai, mas não foi bem isso que eu plantei. Ah, pois é, mas aí como é que você regou? Porque entre o plantar e o colher tem um período de rega, tem um período de cuidado. E o que você tem feito? E o autoconhecimento, ele mostra isso. Ele mostra que a vida que a gente tem é a gente que fez por merecer. O autoconhecimento mostra que nós temos o controle sobre as nossas vidas. E quando você encara isso assim, ó, de frente, você reconhece que você fracassou. Que se você não está feliz, é porque você não fez as coisas das quais você se orgulha. Mas, ao mesmo tempo, o autoconhecimento te ajuda a ressignificar o passado, os erros. Quando você passa, de fato, a observar os sinais, quando você encara de frente quem é você por dentro, sem máscaras, sem enganação, você muda a sua mentalidade totalmente. Totalmente. É quando você, de fato, se conhece, quando você passa a fazer parte daqueles 10, 15% das pessoas que, de fato, se conhecem. Porque você muda a sua mentalidade. Você para de encarar os seus erros, como um fardo, como aquele peso do passado, sabe? Que você carrega. Você para de dizer coisas para você mesmo, como eu sou um fracasso porque eu errei no passado, ou eu não consigo. Você para de alimentar essas crenças. Gente, olha só. Errar, todo mundo erra. Todo mundo erra, tá? Eu não conheço nenhuma pessoa, mas nenhuma pessoa que se sente realizada na sua vida ou que não se sente realizada na sua vida que não tenha errado alguma vez. Todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Dá para conjugar o verbo inteiro aqui, tá? Eu já cometi muitos erros, muitos. A questão é, quando você, de fato, tem um nível de autoconhecimento, você passa a dar mais atenção à forma como você reage diante dos erros que comete, do que o erro em si. O erro existe para te ensinar uma forma que não funciona. Inclusive, Thomas Edison, tem uma história de Thomas Edison que, quando ele inventou a lâmpada elétrica, né? Ele foi dar uma entrevista e aí perguntaram para ele falou: inventei aquela coisa toda, e alguém perguntou: tá, mas você tentou 10.000 vezes antes de acertar. E ele pegou: você errou 10.000 vezes, então. E ele disse: não, eu não errei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 formas que não funcionam, sabe? E você ter esse olhar, encarar os seus erros assim, ele é transformador, sabe? E isso tem a ver com autoconhecimento, porque, cara, ninguém quer errar. É claro que ninguém quer errar, né? Então, assim, para minimizar os erros, existe planejamento. Mas isso por si só não garante que você irá cometer erros. Apenas diminui as chances do erro. E autoconhecimento é você pegar aquele erro e ressignificar, como eu acabei de dar o exemplo do Thomas Edison. Colocar ele como aprendizado de vida e seguir sua vida buscando novas alternativas, direcionando novos caminhos. E sim, isso só é possível através do autoconhecimento. Conhecer a si verdadeiramente e encarar a nossa parte ruim.
é desapegar do passado, é inclusive entender que o ser é mais importante do que o ter. Essa acho que foi, inclusive, uma das grandes lições que nós aprendemos nesses anos de pandemia, sabe? Nesses anos de que a gente teve que fazer quarentena. Porque é no ser que você consegue adquirir segurança e estabilidade emocional. E essas são coisas que não se alteram com o tempo. São coisas que você tem controle, são coisas que você consegue ver a longo prazo, com um lado positivo, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional. Porque quando o mundo à sua volta, ele muda, você mudou também. E quando você muda, você percebe que o mundo mudou, sabe? O seu jeito de encarar os problemas muda. As coisas que lhe acontecem mudam. E aí também que entra um fator importante, tá? Que tem tudo a ver com autoconhecimento, que é a autorresponsabilização. Que quando uma pessoa percebe que ela é a única responsável pelos resultados da vida dela, ela não pode mais usar desculpas. Não dá mais para apontar o dedo para o outro e botar a culpa nele. Terceirizar as responsabilidades pelo resultado que a pessoa tem na vida, pela realidade que ela vive. E assim, ó, quando você entende tudo isso, sabe qual é o teu próximo passo? É sair da zona de conforto. E aí, uma outra verdade sobre autoconhecimento que as pessoas não falam. Muita gente não está disposta, na verdade, a sair da zona de conforto. E é aí que está o problema das pessoas que vivem ciclos de autossabotagem. Elas vivem uma vida infeliz, trabalham com o que não gostam, enfim, toda série de fatores que eu já falei aqui. Mas, por outro lado, quando você começa a jornada do autoconhecimento, você resolve encarar, resolver, fazer amizades com os seus erros, com o seu lado mal. Você consegue controlar tudo isso dentro da sua vida. Você começa a olhar para o mundo à sua volta de uma maneira diferente. Quando você abre a sua mente, quando você expande para se conhecer, para fazer aquelas perguntas, sabe? Do tipo, quem eu sou, o que eu gosto de comer, que tipo de pessoa eu gostaria de ter ao meu lado. Quando você começa a questionar as amizades que você construiu, a rotina que você tem, quando você deixa de focar no problema e passa a focar em se conhecer sem se julgar, sem decidir o que é certo ou errado, mas só ver o quem de fato é, sabe? Quem de fato é você, o que você representa, quem você atrai, com quem você convive, quais amizades você construiu ao longo da sua vida. Será que são amizades saudáveis? Os hábitos que você tem, será que são hábitos que realmente vão te levar para a vida que você gostaria de ter? Então é assim que você começa a entender várias coisas. Você começa um processo de amadurecimento muito importante para a sua vida. Porque você começa a colocar na balança todas as coisas que você faz, as suas atitudes. E quando você tem uma autorresponsabilidade sobre quem você é e também com as pessoas à sua volta, você começa a gerar empatia. E empatia é um pilar também da inteligência emocional, assim como o autoconhecimento. Você começa, inclusive, a parar de se importar com pouca coisa. Você para de criar atrito por causa de coisas poucas. Você se torna uma pessoa mais calma. Você percebe que o silêncio é digno de muita sabedoria. Você começa a falar menos e a ouvir mais. Você percebe que você aprende muito mais quando você escuta as experiências de outras pessoas. Ou seja, você amadurece com a experiência do outro. Você não precisa passar por aquele erro, já que você aprendeu com o que você ouviu. Mas você tem que estar com aqui, ó, os ouvidos abertos para ouvir. Você precisa ouvir com empatia e sem julgamento. Por isso que esse exercício da observação é importante. Você precisa entender que cada um vive no seu mundo, cada um tem um seu paradigma, cada pessoa tem a sua experiência, vive uma cultura diferente da sua, tem suas próprias crenças, seus traços de personalidade, suas atitudes. Então você para de julgar, de apontar o dedo, de criticar, de buscar entender o outro lado da história, porque toda história, gente, eu digo que tem pelo menos três lados, é como uma moeda, tá? A moeda tem três lados, cara, coroa e a parte ao redor. Sabe por quê?
Porque cada pessoa que for te contar a história, ela vai te contar a história pela perspectiva dela, aquilo que ela viu, como ela interpretou, como ela observou. E tudo isso vai vir do quê? Das experiências que ela viveu. Então, se as pessoas tiveram experiências diferentes, principalmente experiências traumáticas diferentes, cada uma vai avaliar de um jeito. É por isso que quando você vai ouvir uma história de duas pessoas, você ouve versões de histórias diferentes. Não é que é uma história diferente, mas é a perspectiva de cada um, sabe? E é assim, através desses exercícios que são pertinentes ao autoconhecimento, você passa a cativar mais pessoas. Além de tudo, além de tudo isso, sabe, você também passa a inspirar outras pessoas, transmitir isso para outras pessoas. E eu não sei se você que está me acompanhando aí, se você tem filhos ou não, mas esse exemplo de autoconhecimento, de pensar no que está sentindo, de inclusive de perguntar para a criança às vezes: você pode me dizer o que você está sentindo? E explicar, olha, você está frustrado, eu vou te explicar o que é frustração. Esse vocabulário de emoções e sentimentos, ele é muito importante para o nosso amadurecimento da autoconfiança, mas também da inteligência emocional, tá? Então, isso é muito importante. E sabe o que é legal no estudo? Você muda a energia à sua volta. Você passa a atrair aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que você representa. Então você está no controle de tudo. Você tem o poder dentro de você. Essa é a magia do autoconhecimento.